Olá! O Papo Literário de hoje é com o diretor, roteirista e escritor bagiense Luciano Lima. Obrigada, Luciano, por estar aqui conosco hoje, por aceitar o nosso convite. Bom, na tua obra, tanto no audiovisual quanto na literatura, tu usa L.R. Lima, tu não usa Luciano. O que te fez optar pelas iniciais só? Eu estava com uma dúvida, né? Porque eu colocava Luciano Lima para assinar e apareciam uns 300 Luciano Lima. E aí, para me diferenciar, né, desse, né, eu resolvi, assim, meio que inspirado em outros autores, né, como tu vê, né, a J.K. Rowling ou J.R.R. Martin, né. Então eu peguei e resolvi meio que homenageá-los, né, fazendo o mesmo. Bom, e quando é que tu te descobriu como um leitor? Foi logo cedo. Eu lia bastante gibi da Turma da Mônica, Tio Patinhas, no início, né? E aí, posteriormente, a minha mãe me deu um livro do Pequeno Príncipe, que apesar de ser um livro infantil, digamos, não é um livro para crianças. Sim. Né? Então, a primeira vez eu entendi o livro, mas não completamente como um adulto que hoje vai entender. Mas o livro já serviu para despertar meu interesse por outras obras literárias, não só gibis. E aí eu comecei a ler Senhor dos Anéis, comecei mais com a leitura do gênero fantástico, né? Harry Potter, né? E esse tipo de livro. E que idade tu tinha, assim, quando tu leu a primeira vez O Pequeno Príncipe? Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Ele é o teu... Tu ainda tem ele? Tem, tá meio... usado. E o teu incentivo era em casa mesmo? Tua família? Tem alguém mais envolvido na literatura ou tu é o primeiro? Não, eu acredito que meus pais, eles leem bastante, mas eles não são leitores fanáticos, né? Mas a minha mãe, ela queria que eu tivesse esse hábito, então ela sempre incentivou. Então eu, desde pequeno, como eu disse, comecei com os gibis, então depois eu fui para obras literárias, assim. E a tua infância e adolescência foi toda em Bagé ou algum momento tu saiu daqui da cidade? Não, foi toda em Bagé. Eu saí a primeira vez já com 20 anos, que foi por causa do Exército. Eu fui servir em São Gabriel, no 6º Batalhão de Engenharia de Combate. Então eu retornei para servir no Hospital Militar e depois saí novamente para ir para os Estados Unidos. Para estudar. E quando é que tu começou a esboçar, assim, os seus primeiros escritos, né? Ainda que de uma forma amadora, mas quando é que tu começou a ver o papel e a caneta como um utensílio, além das aulas? Eu comecei já no primeiro grau. Nós éramos incentivados muito a escrever, né? E eu estudei na Urcamp, que se tornou Jean Piaget, e lá eu me lembro que tinha uma professora, a Veronice, e ela incentivava a gente a escrever nossas próprias obras literárias, né? Não se limitar apenas a pequenas redações. E eu me lembro que eu escrevi, na época, eu recém tinha terminado a trilogia do Senhor dos Anéis e estava lendo os primeiros Harry Potters. E aí eu peguei e uni as duas histórias e apresentei na minha ideia. O Harry Potter era enviado para a Terra-média e para ele retornar para o universo dele, ele tinha que ajudar a destruir o anel, né? E quando eu apresentei isso na aula, foi o pessoal caiu no riso, né? E na época eu peguei, não soube lidar muito bem, eu resolvi aposentar a minha carreira literária ali. Mas chegou a render um livrinho, alguma coisa assim, ou não? Sim. Eu estava escrevendo num caderno, naqueles pequenos, né? Acho que eu escrevi umas 30 páginas naquele caderno. Foi teu estreia, então. E aí eu fui apresentar, que a gente tinha que narrar a história para os colegas, né? E aí eu me lembro que a reação foi das melhores. E aí eu quero saber, vou aposentar isso aqui. E aí acabei não escrevendo mais aquela história. E o gênero fantástico continua na tua vida até hoje, né?
Ah, sim. É claro que eu tive que me adaptar, porque hoje, como eu não sou um roteirista que tem um nome no mercado, eu não posso, na verdade, eu posso, mas não é sábio eu chegar e escrever um Senhor dos Anéis, por exemplo, porque é impossível, quase, praticamente, comercializar essa obra sem tu ter um histórico, né? Porque é um filme muito caro, é uma história muito cara para ser produzida e tudo mais. Então, por isso eu escolhi escrever terror. Porque o terror, tu não sai muito do mundo fantástico, porque tu tem ali fantasmas, tu tem elementos, e é barato de ser produzido. Então, isso me insere na carreira de roteirista, escritor desse gênero, né? Então, posteriormente, se eu quiser pular para a área de gênero fantástico, não é tão difícil quanto se eu estivesse nesse momento escrevendo comédias, né, ou simplesmente dramas, né? Seria mais difícil do que agora que eu estou fazendo terror. Bom, tu é bacharel em Direito, tu já foi militar. Quando é que te deu aquele estalo, assim, de mudar totalmente de ramo, porque é bem diferente, né? Ah, sim, com certeza. Olha, eu acho que foi por 2014 que eu escrevi o Herdeiros do Caos. Eu publiquei o Herdeiros do Caos e eu tive uma surpresa muito grande, porque o meu público eu visava adolescentes, né? E quando eu fui fazer o lançamento, eu já tinha antes vendido alguns exemplares, e no dia do lançamento eu vi senhores, né, pessoas de 40 anos de idade, 45, chegando para mim falando assim: olha, comecei a ler, não consegui parar. Passei o final de semana. Uma senhora também veio me falar que o filho dela nunca tinha lido, né? Ela tinha comprado o livro do Assassin's Creed para ele, que era um jogo que ele gostava, e mesmo assim ele não se interessou. Mas quando ele pegou o meu livro, eles foram para a praia e o guri não ia, não saía, porque se interessou tanto pela leitura que queria terminar o quanto antes. Então isso para mim foi muito gratificante. Só que eu comecei a imaginar assim: como é que eu posso fazer com que o meu hobby, que era escrever, pudesse se tornar minha profissão? Infelizmente, na época, eu não via isso como a literatura como o passo mais rápido para eu chegar ao meu objetivo, mas eu vi que eu podia continuar escrevendo, mas para outra mídia. Então, eu pensei assim, que se eu me dedicasse inteiramente a escrever roteiros, eu conseguiria, né, ter uma renda que me manteria, e eu poderia sair do exército e não precisaria investir o meu tempo também na carreira de advogado. Né? Então naquele momento eu peguei a minha universidade, engavetei e comecei a desenvolver um roteiro para o livro. Né? Eu enviei o livro para algumas produtoras, e a Zapata Filmes me respondeu, falou que gostou muito e queria ver o que eu tinha preparado para esse livro. E aí eu apresentei para eles o roteiro do piloto da série Desertores. Bom, e como é que surgiu o livro Herdeiros do Caos? Quando é que tu começou a escrever? Quando começou a escrever, tu já sabia que era um livro? Como é que é a história por trás dele, assim, de criação dele? A história começou, foi num período meio conturbado da minha vida, porque eu estava ingressando no exército, minha mãe estava com problemas de saúde, minha avó recém tinha falecido, e no quartel a gente tinha que tirar plantões, né? Então que ficava na madrugada sem ter o que fazer. Então tu ficava 2 horas com um fuzil olhando para o nada ali, só esperando o rondante passar. E aí eu resolvi nesse período levar um caderno e uma caneta para estudar, primeiro para a faculdade.
Só que eu não tinha paciência para estudar para a faculdade, porque eu estava cansado, e ao mesmo tempo me surgiu uma ideia na cabeça. De uma pessoa que estava sendo perseguida, né, por um homem que usava uma caveira como máscara, e não importava para onde ele ia, essa pessoa sempre estava lá, sempre perseguindo ele. E aí isso me deu a ideia de começar o Herdeiros do Caos. Isso foi... Que idade tu tinhas? Isso aí eu estava no meu primeiro ano no Exército, eu tinha 19. E aí eu desenvolvi a história, e conforme eu ia desenvolvendo, eu ia falando para 2 colegas meus do quartel que gostavam desse tipo de literatura. E aí, conforme as reações deles, em nenhum momento eles me diziam, isso aqui tá ruim, mas eu via assim, se eles se empolgavam demais, é por essa linha que eu tenho que seguir. Então eu fui escrevendo, fui desenvolvendo, e aí até que chegou um momento assim que eu vi que a história terminaria, a história desse livro terminaria neste ponto, mas a história deste personagem não terminaria ali, então eu poderia prosseguir, né, contando a história. E aí eu finalizei o Herdeiros do Caos em 1 ano e meio. 1 ano e meio. E já era pensando no livro, já em fazer um lançamento de livro, ou como é que foi essa transição do escrito lá que tu mostrava para os teus colegas a ponto de estar o livro, impresso para as pessoas? A minha ideia era simplesmente escrever uma história cativante que eu gostasse, que me entretesse. Né? Porque eu tenho um gosto muito comum, eu acredito. Então eu acreditei que se essa história me entretesse, eu gostasse, ia agradar muita gente, porque eu não tenho nenhum gosto peculiar, né, ou muito artístico. Né? Então eu terminei de contar essa história, e aí eu fiquei assim, será que eu deixo essa história só para mim? Ou eu, né, torno isso num livro e divulgo? Então eu resolvi, né, editar ele para tornar um livro, e eu apresentei para o professor William Guedes, que é um tradutor aqui de Bagé, né, já traduziu 300 e poucos livros para todo o Brasil. E aí eu apresentei para ele, e ele gostou muito da história. Ele traduziu para mim para o inglês, e eu lancei na Amazon nos Estados Unidos, né, na época. E aí eu peguei o gosto pela escrita. Bom, tu também tem uma forte ligação com o audiovisual, né, que tu já citou aqui antes, né, é com o que tu trabalha atualmente na tua produtora, mas e quando é que, assim, foi teu início na 7ª Arte? Bom, começou quando eu estava procurando aquela resposta de como eu ia tornar a minha escrita rentável. Então eu vi que eu não conhecia muitos escritores que viviam somente de escrever livros no Brasil. A grande maioria que eu via também dava aula, também tinha suas outras profissões. Então eu dei uma pesquisada melhor ali em vários profissionais, e eu vi que a maioria dos roteiristas se fixava somente nisso, né? Ou eles roteirizavam filmes, ou roteirizavam séries, ou estavam em emissoras escrevendo para novelas. Então eu peguei o Herdeiros do Caos e fiquei pensando como é que eu poderia tornar essa história viável para o audiovisual brasileiro. Porque como é uma história cheia de efeitos especiais, ela não... Hoje aqui seria muito difícil de produzir, né? Porque seria muito caro. Então eu pensei em fazer uma história no mesmo universo, né, do livro, no mesmo universo daqueles personagens, mas contando a história de outros personagens. Né, de personagens que eram apenas mencionados no livro, mas que a gente não tinha um contato. Então eu escrevi o primeiro roteiro, visando contar uma história mais barata, digamos assim, mas complexa também. Complexa já no sentido de drama, já que o Desertores, ele traz uma personagem, né, que tem todas essas habilidades, todos esses poderes, né? Ela deserta da seita dos imitadores, que é essa seita com ideais radicais, e ela quer recomeçar a vida dela junto com a irmã dela.
e ela vê no tráfico de drogas a maneira mais fácil dela já conseguir um capital. Não dá spoiler. Não, isso aí já no primeiro episódio. E já partir com a irmã dela. Só que aí ela tem aquele conflito moral, né? Que ela tem uma irmã que é viciada em drogas, que ela está tentando afastar das drogas, ao mesmo tempo em que ela trabalha no ramo, né? E usa das suas habilidades para vencer, para derrotar os seus inimigos do tráfico de drogas, né? Então, esse foi o meu primeiro passo, né? Mas tu chegou a estudar porque eu sei que posteriormente tu foi para os Estados Unidos, né, para estudar, mas antes disso tu chegou a fazer algum curso, alguma coisa, ou pelo menos de mercado cinematográfico, é uma coisa bem específica, né? Sim, com certeza. Não, o que eu fiz, eu peguei, tem vários sites na internet que disponibilizam roteiros. Então eu peguei vários roteiros e comecei a estudá-los, né? Comecei a ver o que esses, principalmente assim, nós temos o IMDb que te dá nota, onde as pessoas vão lá e colocam sua nota para cada série, episódio, filme e tudo mais. Então eu ia lá e via assim, esse episódio é 9. Por que é 9? Eu pegava o roteiro e secava ele, lia todo ele, cada partezinha. E aí eu ia no episódio que foi 6. Por que é 6? Né? Aí eu ia lá e lia, eu via, sim, realmente tem incongruências aqui, né? Então assim eu consegui pegar a estrutura do roteiro, né? Os 5 atos narrativos da série, os 3 atos narrativos do filme, e eu fui estudando, pegando informações do YouTube e tudo mais para conseguir me informar e fazer o meu próprio piloto, né? Bom, tu comentou que tu lançou na Amazon dos Estados Unidos o teu livro. Por que tu escolheu os Estados Unidos em primeiro lugar? É porque, infelizmente, eu tenho talvez tenha sido um preconceito bobo, mas eu tinha uma ideia que o brasileiro valoriza mais quando já tem um reconhecimento de fora. Né? Então eu pensei que se eu publicasse lá e eu conseguisse ter um número X de leitores, ia ser mais fácil de eu chegar aqui e convencer editoras a publicar o livro. E lá era e-book ou era o livro físico? Era e-book, mas eles têm lá a possibilidade do livro físico, né? Porque a Amazon, ela imprime por demanda, né? Então, se uma pessoa solicita o livro, eles imprimem o livro e encaminham. E quanto tempo depois do lançamento nos Estados Unidos fez o lançamento aqui no Brasil? No Brasil, foi em Bagé o lançamento? Foi em Bagé. Olha, eu não me lembro, não recordo, mas eu acho que foi 6 meses, talvez, por aí. E tu observou alguma diferença entre o lançamento lá e o lançamento aqui? Não, o lançamento lá eu não tive aquele contato pessoal com o leitor, né? Que aconteceu aqui. Então, as poucas cópias que eu vendi nos Estados Unidos, eu não sabia se o leitor que leu realmente gostou, realmente, né, se interessou. E aqui eu tive essa impressão, assim. A grande maioria dos leitores que leu gostou, que ficou empolgado. As pessoas ficavam me pedindo o segundo, quanto antes, para mim escrever, mas uma coisa foi, né, se tornando prioritária e eu acabei... eu já estou quase terminando o segundo. Já existe então. Já existe, mas hoje eu não me sinto ainda seguro para publicar ele, porque a pessoa que começou a escrever ele não é a mesma pessoa que está terminando. Então, é outra bagagem. Várias coisas eu releio e aí eu penso que eu posso melhorar, posso deixar muito mais dramático o arco do personagem, né? E isso também se dá por várias influências que a gente vai tendo, né, no decorrer dessa trajetória. Eu lembro que em 2017 tu participou aqui do Fest Fronteira Literária e acho que na semana seguinte tu foi para os Estados Unidos, né, para estudar. Eu queria saber, nos conta um pouco assim dessa experiência, né? O que tu fez exatamente nos Estados Unidos, para onde que tu foi lá, o que tu fez? Eu fui estudar na UCLA Extension, né, que é uma universidade que tem professores
de ponta no cinema, né? Uma das minhas professoras foi a Jane Lee Tong, que ela é muito conhecida por produzir o Free Willy, produzir os filmes do Máquina Mortífera, né? Ela produziu também Feitiço de Áquila, Goonies. Ela até aparece no Goonies no final. Ela é a mãe do guri oriental, né? Aí ela até contou que não tinha nenhuma mãe oriental para aparecer, aí chamaram ela, Jane, aparece aqui só para, né, o fulaninho também ter uma mãe no filme. Então tinha ela, tinha também o produtor dos primeiros Velozes e Furiosos. Então eu recebi muita eu recebi muita informação prática do que acontece no cinema, né, de quem vivenciou aquilo por anos. E isso agregou muito a minha carreira, né? E além de estudar lá, eu comecei a trabalhar com umas produtoras. Fizemos propaganda com o Anderson Silva. Eu desenvolvemos como personagem? Como ator da propaganda? Isso. O Anderson Silva, ele tinha que repetir uma frase do Denzel Washington no filme Dia de Treinamento, né? E aí o Anderson Silva era pro Hollywood Film Festival, essa propaganda, né? E aí nós ficamos lá umas horas no estúdio do YouTube para tirar essa frase dele. E trabalhei com outras produtoras em curta-metragens. Também fiz os meus próprios curta-metragens lá para aumentar o meu portfólio como diretor. E hoje, depois de toda aquela bagagem, depois de pegar experiências com os meus professores, eu resolvi fazer o meu primeiro longa-metragem aqui no Brasil e também trazer outros projetos para cá. Quanto tempo tu ficou nos Estados Unidos? Fiquei um ano, né, um ano. Eu tive aulas com o Randy Green, que foi produtor dos três primeiros Velozes e Furiosos. Ele fala que quando o filme começou a dar dinheiro, tiraram ele. Né? E aí ele me disse uma coisa que era bem interessante, que eu apresentei o projeto da Jornada, que é um longa-metragem, para ele, e ele falou assim: Luciano, esse filme aqui tu vai levar uns 7 anos para fazer. Né? E provavelmente não vai ser tu que vai dirigir. Agora, se tu levar esse filme para o Brasil, né, tendo em mente os apoios culturais que vocês têm lá, a velocidade que tu pode realizar ele vai ser muito maior e o alcance também vai ser maior. Porque como é um gênero diferente do que vem sendo feito, né, nós aqui vamos olhar para o teu filme com um olhar diferente do que se ele fosse feito aqui. Né? Então isso me incentivou a trazer esses projetos para cá. E como é que foi, agora falando na série Desertores, né, que é baseada no teu livro, já falou um pouquinho sobre isso, mas como é que foi, assim, tu olhar para tua própria obra com um olhar de roteirista, assim, né, porque, tipo, eu não sei se tu te autocriticou, tu achou, nossa, que maravilhoso que eu sou. Como é que foi, assim, de tu reler a tua obra, mas com uma intenção profissional? Eu acho meio perigoso, porque tu tem um carinho pelo projeto, então tu não quer mudar muitas coisas, mas pro audiovisual tu tem que deixar ele mais dinâmico. Né? Então, quando eu comecei a realizar a série em si, eu via que algumas coisas não estavam funcionando. Então eu tinha que alterar. E como é uma adaptação, eu tinha essa liberdade de poder melhorar aquilo que eu fiz no livro. Então a série é inspirada, né? Ela não é tal e qual, ela é inspirada só no livro, né? Exato. Mas como ela tem a seita, que a gente pega a série, ela trabalha muito com a seita que tem no livro e a dinâmica da seita é uma no livro, mas na série tinha que ser outra para que funcionasse. Né? É claro que eu não desrespeito o livro, de forma que quem
viu como é que a seita é no livro, vai identificar ela ali, mas eu tinha que fazer alterações para que funcionasse. Adaptar, é uma outra linguagem. Exatamente. Bom, e na série tem artistas de peso, né? Como a Letícia Bircoyer, que é bem conhecida aqui no Brasil, né? Enfim, já fez várias novelas e filmes, enfim. E entre outros, né? De outros países. Essa escolha por esses atores foi tua? Como é que aconteceu, assim? Não, hoje a produtora é que tem total controle sobre essa parte, né? Sobre essa gestão. Então, eu era simplesmente informado. A tal pessoa foi agregada ao projeto, né? Até porque o contrato que eu tenho com a Zapata Filmes permite que ele tome decisões até certo período, né? Depois as decisões retornam para mim caso ele não consiga o que foi acordado, né? Então, hoje eu estou de espectador, né, do que vai acontecer com a série, e eu acho que esses nomes que ele trouxe são muito bons, agregam bastante o projeto, né? Então esperar que esses nomes também consigam fazer com que o projeto tenha um lançamento lá, que seja... O lançamento vai ser no Brasil? Eu não sei, isso aí é com a Zapata, por enquanto. E tem previsão? Eles pretendiam filmar ano passado, mas aí teve algum imbróglio, né, com a nova presidência dos Estados Unidos, que aí o visto do diretor teve problemas, então acabou tendo um atraso na produção. Então hoje como eu estou produzindo os meus próprios projetos, e esse projeto está mais de responsabilidade da Zapata, eu acabei intencionalmente me distanciando para poder me focar 100% no que eu estou... De Desertores, tu é roteirista ou tu é roteirista e diretor? Não, só roteirista e o criador, né? Então eu estou trabalhando também na produção executiva, no caso do projeto. Bom, recentemente tu dirigiu aqui em Bagé a websérie Cronos, a Relíquia do Tempo. O que te levou a investir numa série na tua cidade? Bom, eu tinha sido solicitado quando eu estava lá nos Estados Unidos para escrever um curta-metragem para uma produtora. E aí eu escrevi, eu fiquei muito ligado com a história e eu achei que seria um desperdício se fizesse apenas um curta-metragem sobre ela. Então eu desenvolvi uma série a respeito. E a minha ideia, como hoje o mercado, as produtoras, as emissoras, elas vão muito atrás da segurança para fazer os seus investimentos. Então tudo precisa ter uma propriedade intelectual já constituída, seja um livro, um gibi ou até mesmo uma websérie. Só que acontece que a websérie tu consegue conquistar um público mais rápido, já que é de graça na internet. Então por isso, para chamar atenção para a série, que eu pretendo começar a procurar emissoras posteriormente, eu resolvi realizar essa websérie aqui em Bagé, porque aqui nós temos mão de obra qualificada. É claro que nós não temos o mesmo material que pode encontrar em grandes centros, mas mesmo assim tu tem... Isso, material. Mas mesmo assim tu tem a qualidade no produto, tu pode fazer um produto de qualidade. Por isso que eu resolvi investir aqui, eu encontrei atores, né, muito bons, o Tom Pérez, o Sapirã, a Pamela Saraiva, a Tainara Urrutia, o Denildo Miranda, então são vários, o elenco é mais de 15 pessoas, então não vou tentar. Mas assim, eles fizeram um trabalho excelente no projeto, eu sabia que, eu fiz um teste de elenco, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que vieram para fazer o teste, então eu tinha esse interesse de fazer um projeto aqui, até porque seria mais viável, eu poderia explorar mais a websérie, né? E aí posteriormente ao lançamento da websérie eu vou começar a utilizar isso para apresentar a série. E tu tem previsão de quando vai ser o lançamento? Sim, vai ser em julho. Agora já? No outro mês? Não, a ideia é ser em julho, porque na verdade era para ser em maio, né? Só que o projeto de longa-metragem que eu estou trabalhando, ele exigiu que eu desse mais atenção a ele.
porque já tem 2 atores de peso que já fecharam com a gente e estão esperando que já um cronograma mais definido, então eu tive que investir o meu tempo mais no longa-metragem e fui um pouco meio que tive que deixar um pouco de lado a websérie, mas agora já estou pegando ela de novo. E tu pode contar um pouquinho desse longa-metragem ou ainda é segredo? Não posso. O longa-metragem se chama Jornada, né? Nós já temos o Werner Schurman e a Letícia Bircoy no elenco, e a história ela se passa 15 anos no futuro e ela acompanha uma família que se abrigou numa fazenda quando um vírus começou a devastar a população, mas quando a filha é infectada por esse vírus que deixa a pessoa extremamente agressiva, a mãe resolve abandonar a fazenda para ir atrás de uma base militar onde supostamente pode haver o tratamento. Então a gente acompanha essa mãe e essa filha atravessando um local inóspito e simplesmente destruído para conseguir a salvação da criança. E a direção é tua, o roteiro é teu, é tudo. Isso. Bom, tu também tem outros trabalhos no audiovisual, né? Como curta Why You Pray, My Secret. Exato. Nos conta um pouco deles, né? Que são curtas, né? Os dois são curtas, né? Que tu fez nos Estados Unidos. Isso. Um o curta, o While You Pray, foi a minha estreia na direção, com o ator espanhol Christian Rodrigo e com o ator americano Christopher Birdotti. Foi um desafio, porque o Christian, ele recém estava fazendo a série Snatch, então, com um ator que fez o Rony do Harry Potter, né? Então, eu estava bem ansioso, também trabalhei nesse curta com o Pablo Chacerro, que fez vários longa-metragens e é diretor de fotografia nos Estados Unidos. Então, foi um projeto para que eu pudesse me testar como diretor e também criar uma propriedade intelectual sobre uma outra série que eu tô realizando, né, que é Enquanto Você Reza, que se trata sobre a encarnação de Lúcifer, né? Lúcifer, ele volta à Terra, mas como uma criança, e ele quer ser uma criança, ele se apaixona pela família que ele tem, e ele não sabe que ele é essa criatura medonha. Então nós temos de um lado satanistas querendo encontrá-lo para que ele cumpra seu papel como anticristo. Nós temos a Igreja Católica querendo encontrá-lo para que ele, né, seja sacrificado e que o mal do mundo, né, se termine. E nós temos essa criança só querendo ser uma criança e envelhecer normal, né? Sim. Como é que tu dá conta? São muitos projetos ao mesmo tempo, é longa, curta, é série. Bom, eu vejo que os seus trabalhos todos, né, como tu falou, até o próprio livro tu lançou primeiro nos Estados Unidos, os filmes também sempre têm título em inglês. Tu vislumbra esse mercado internacional? Sim, o meu sonho é posteriormente dirigir projetos lá, né, porque eu acho interessante o mercado no Brasil, é um mercado muito propício para quem está começando, mas tu tem uma barreira que é o orçamento, né? Por exemplo, aqui no Brasil eu não vou fazer um filme de 100 milhões de reais, porque seria praticamente impossível eu recuperar isso no cinema, com bilheteria. Já nos Estados Unidos tu não tem essa barreira, né? Então, no momento em que tu já tem um nome, em que tu já tem um projeto legal, que já tem um público, né, tu tem essa liberdade de tu tirar ele do papel e fazer da maneira que tu imaginou. Aqui, até na jornada, eu sempre cuidei assim para que cada cena fosse interessante, fosse chamativa para o público, deixasse as pessoas tensas, mas cuidando para que a cena não, né, extrapolasse o orçamento. E esse problema eu não teria lá, né? Então eu vislumbro o mercado internacional, mas eu quero produzir algo no Brasil que seja realmente assim, das pessoas
falar, ser um marco, né? Bom, e tu tens planos literários para o futuro? Tu contou que já tem uma continuação, né, do teu livro, mas conta aí os teus planos literários. Não, o meu sonho é terminar a saga do Herdeiros do Caos, que seriam 4 livros. Eu já tenho a estrutura toda montada, mas hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo me dedicar, né? Mas assim que eu conseguir ter uma agenda mais light, eu vou sentar e vou tirar isso da minha cabeça, colocar no papel ali e publicar, porque o meu sonho é ver essa história, né, finalizada, e eu sinto que eu devo isso a quem leu primeiro e que me cobra. Mas sem prazo. É plano, mas não tem prazo. Não tem um prazo ainda. Bom, e para finalizar, a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma dica de leitura para os nossos telespectadores. E qual é a tua dica de leitura? Olha, tem vários livros, que depende muito do gênero que a pessoa, né, se atrai, mas se tu gosta de uma leitura gauchesca, uma história já de época, eu recomendo o livro Andarilhos, do Rodrigo Teixeira. Tavares, desculpa. Ele foi o nosso entrevistado aqui, né? Do Rodrigo Tavares. Né? Se tu gosta de um livro de fantasia, eu recomendo Distrito Sazonal, do Eliezer Moura. E se tu gosta de uma história, já um título mais ácido, né, eu diria Cuidado com o Sal, do Fernando Rich. Ai, que ótimo, todos os nossos entrevistados, o Rodrigo e o Fernando na primeira temporada e o Eliezer na segunda, e todos daqui, né, que é legal. Bom, obrigada então, Luciano, por ter aceito o convite de estar aqui batendo esse papo literário conosco, e nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.